Já de volta com o terceiro bloco do Estúdio Sat. Agora nós vamos falar com o Maurício Duran. Ele que é coach, professor, especialista em aprendizagem criativa e idealizador do Start Experience. E também para líderes, né? E a Flávia Traval... Quase um trava-língua. É quase um trava-língua. Mas é travaline. Travaline. Ela que é jornalista, especialista em comunicação corporativa e media training. Gente, são muitas palavras em inglês hoje aqui, né? Deu um negócio aqui. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigada, Paula. Obrigada. Gente, vocês sabem que é um negócio que eu adoro falar a respeito. É sobre comunicação. E não é apenas porque eu me comunico todos os dias com o pessoal aí de casa, com os meus entrevistados no ambiente de trabalho, mas porque eu acho que é um negócio que tem que ser estudado mesmo, a comunicação. Porque a pior coisa que eu acho assim, que existe, principalmente no ambiente de trabalho, né, é você não se fazer entendido. E quando um líder não consegue se fazer entendido entre seus liderados, entre seus funcionários, entre os seus colegas, fica mais complicado, não é? Fica muito mais complicado, e a comunicação ela traz a motivação, ela traz o engajamento dos colaboradores, ela faz com que crie-se uma cultura corporativa. Então o líder ele tem que saber se comunicar, ele tem que transmitir as ideias dele, ele tem que, às vezes ele cobra muito do colaborador, mas talvez o problema esteja na própria comunicação dele, da maneira como ele chama os colaboradores dele ou como ele interage com os colaboradores dele. Eu já fiz muito treinamento, Paula, em que a crise foi gerada por falta de comunicação do líder. Então, me chamavam para fazer o treinamento para tentar driblar ali uma crise gerada pelo próprio líder por falta de comunicação. E esse é um grande problema, né? A gente está na era da comunicação, na era do relacionamento, então saber se comunicar, principalmente em cargos de liderança, é fundamental. Gente, e olha, parece uma coisa besta, né? Nossa, mas ela foi chamada para gerar ali, tentar resolver uma crise gerada pela falta de comunicação, mas não é. Você vê o telefone sem fio, né? Quando começa aqui e chega aqui, já tá totalmente diferente, distorcida. E, gente, é um problema, de verdade. É um problemão. E a gente tem que gerenciar isso da melhor maneira, né? E a comunicação tem que seguir alguns passos que não são simplesmente a comunicação do dia a dia, como a gente faz naturalmente entre pessoas. É uma competência que a gente precisa trabalhar entre os líderes para que isso seja cada vez mais estratégico para as empresas. Maurício, Flávio, então a gente pode afirmar que talvez a falha na comunicação, a falha na comunicação, a comunicação assertiva pode ser um dos maiores gaps, dificuldades de um líder na era que a gente está vivendo hoje? Pode sim, com certeza. Com toda certeza. Com toda certeza. Muitas vezes a própria cultura corporativa ela é criada por essa comunicação. Pela maneira como o líder se comunica com os colaboradores, às vezes como comunicado com os clientes. Então você cria uma cultura corporativa ali. E aí, por mais estratégias de marketing, de vendas que tenha, essa cultura corporativa. Tem uma frase do Michael Porter que ele fala que a cultura corporativa devora a estratégia no café da manhã. Pode ter uma estratégia fantástica. Muito boa. Né? Mas se você não tiver uma cultura que as pessoas vão realmente estar engajados com aquilo, estarem alinhados com a comunicação, com a mensagem que a empresa quer emitir, fica complicado. A gente vê isso no dia a dia, né? Num restaurante, o atendimento, a comunicação daquele atendente. Quantas vezes a gente fala, não vou mais naquele lugar porque o atendimento é péssimo, porque eu não fui bem atendido, porque me deixaram esperando. Esse tipo de comunicação é cultural da empresa. Tem empresa que você entra, que você se sente acolhido, que as pessoas te olham no olho, conversam com você e dá vontade de voltar. Isso é uma comunicação efetiva, uma comunicação cultural da empresa, do propósito da empresa. Isso faz toda a diferença. E vocês falando sobre comunicação, eu fiquei pensando aqui, a comunicação no ambiente de trabalho, ela começa com o teu bom dia, né? O bom dia, a forma que você dá o bom dia já gera ali um impacto bom ou ruim. Ou a falta do bom dia, né?
Mas aí como a gente pode ser assertivo na comunicação? Porque, por exemplo, eu posso estar me comunicando e eu posso estar pensando assim, não, eu estou acertando muito na minha forma de comunicar. Gente, o que está acontecendo que eu estou me comunicando tão bem? As pessoas que não estão entendendo. Qual seria essa comunicação assertiva, então? Olha, Paula, a responsabilidade da comunicação é sempre do comunicador, né? Então, se as pessoas não estão te entendendo, tem alguma coisa errada aí com a sua forma de comunicar. A boa notícia é que comunicação é competência. Todos nós podemos treinar isso. E é justamente esse o nosso trabalho. Todas as pessoas podem treinar essa competência. E a gente só precisa de 3 coisas: habilidade, conhecimento e atitude comunicativa. Então, a pessoa precisa querer se comunicar bem, querer ter uma atitude proativa, pronta para ter uma comunicação efetiva que toque o coração e a mente do outro. E o nosso trabalho do dia a dia é fazer com que isso seja mais efetivo, seja mais proveitoso para marcas, para professores, todas as áreas de atuação, porque a gente faz isso em formas de histórias. E as histórias têm um poder muito grande no cérebro, né? O Maurício, que é da área do esporte, da saúde, ele mexe aí com hormônios, que as histórias mexem muito com o cérebro da gente, e a gente junta comunicação com história para fazer isso ser bem efetivo. Menina, eu não fiquei sabendo que eu falei, não é possível, eu não acredito. Não, ele não faz isso. O mestrado do Maurício Duran começou com Era Uma Vez. Isso. Na Unicamp, né? Não acredito. Na Unicamp, né? Não foi nenhuma universidade ali da esquina. E isso entra da maneira como a gente se comunica. Meu trabalho, eu sou professor de educação física, e o meu trabalho no mestrado, que foi, comecei na graduação, era o ensino da natação através de jogos, de brincadeiras e de aulas temáticas. Porque às vezes a gente começava com algumas brincadeiras com as crianças na aula ali, mas eu tinha que ensinar as crianças a nadar, ensinar técnica para as crianças, fazer com que elas aprendessem realmente as técnicas da natação. E eu comecei a colocar temas nas aulas. Então, ao invés de falar só para o aluno, para ele fazer 4 piscinas ali, eles iam viajar para um planeta. A gente fala, vai viajar para o planeta que descobriu Babiloló e tem 4 milhões de anos-luz até chegar ali. E eu comecei a fazer dessa forma. E um dia eu tive que apresentar um trabalho para uma disciplina falando das minhas aulas e como que eu ia relatar isso através de dados, de gráficos ou só explicando. A melhor maneira que eu tive foi criar um personagem que era um professor e como ele ministrava as aulas dele. E um dia eu estava travado no meu mestrado lá, não saía o texto, meu orientador falou, por que você não escreve em forma de história? Aí eu perguntei para ele, mas pode? A resposta dele foi assim, quem disse que não pode? E aí eu escrevi. Então tem toda a parte científica, todo o referencial teórico, mas como era um trabalho de aulas temáticas, de aulas historiais da natação, ele foi escrito todo em forma de história. Isso se transformou num livro depois que chama Aprendendo a Nadar em Ludicidade. Olha, que são legal. 2 cidades, que é a ludicidade e a rigorosidade. E aí eu trabalho dessa maneira. E depois, com o tempo, eu comecei a trabalhar com desenvolvimento humano, com liderança, eu fiz um MBA, tive minha empresa e de um tempo para cá falei, peraí, eu posso resgatar essas histórias, tudo isso que a gente fazia nas aulas de natação. E até a minha maneira, como eu fui professor universitário, a minha maneira de ensinar era através de histórias. A minha maneira de motivar, às vezes, a minha equipe, quando eu como empresário, era através de contar histórias. A minha maneira, talvez, de eu até conversar com as minhas filhas é através de histórias. Então eu falei, peraí, isso é algo que eu posso trazer. E hoje em dia, o storytelling, que é a contação de histórias, está muito forte no mundo corporativo. E é por isso que a gente tem ensinado as pessoas agora a se comunicar através dessas histórias. A gente vai falar já a respeito disso no bloco seguinte. E a gente tem, uma questão, a gente já recebeu um neurocientista aqui no programa que ele falou a respeito do cérebro, né? Isso. Lado direito, lado esquerdo, a contação de histórias, você se envolver com uma coisa, faz parte do nosso lado esquerdo do cérebro. As histórias conseguem movimentar todas as áreas do cérebro. Se você fica prestando atenção, né? Quando alguém conta uma história. Cada parte da história vai envolvendo uma área do seu cérebro. Se você está numa apresentação na empresa, por exemplo, e você mostra um PowerPoint, você só ativa os sensores da linguagem. Se você conta uma história para apresentar aquela sua
palestra, aquela sua reunião, você envolve o seu interlocutor com todas as áreas do cérebro. E aí movimentam hormônios, ativam hormônios do bem ou do mal. A gente transforma a nossa química cerebral. Então, quando tem uma história, tem toda essa transformação da química cerebral. Gente, a gente tocando nesse assunto, eu quero mandar um beijo para toda a família Down. E eu me lembrei muito do nosso visionário Felipe Down, né, que foi quem formou toda a rede amazônica, e ele era exatamente desse jeito. Ele falava através de histórias, através de parábolas, e prendia de fato a nossa atenção. Muito bacana essa lembrança que vocês me trouxeram à mente agora. Gente, nós vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouco a gente vai voltar falando a respeito desse assunto. E você se tocou aí que não sabe se comunicar com clareza, não está se fazendo entendido, vem com a gente daqui a pouquinho, tem dicas para vocês aí de casa. É possível aprender, gente, olha, através de treinamento a se comunicar de forma que você possa se fazer entendível aí. Daqui a pouquinho a gente volta.